Bom dia, você que nos acompanha pelo canal IBE Fortaleza. Nesse momento, receba um grande abraço. Nós desejamos um ótimo dia e também desejamos que essa reflexão possa te ajudar, ampliando conhecimento, discernimento e também ações concretas que precisam ser enfrentadas diante dos nossos desafios familiares. Hoje a nossa reflexão está em Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 1, e também em Marcos, capítulo 7, do versículo 6 até o versículo 13. São dois textos correlatos e você pode estar acompanhando nesse momento. Eu vou ler agora Mateus 15, a partir do versículo 1, diz assim: Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Pensando sobre a família durante todo esse mês, uma semana falamos sobre os pais, outra semana falamos sobre as mães e depois decidimos dar continuidade ao mês de maio, sempre olhando para a família, que é um mês desafiador para nós e também um mês em que nos desafia a olharmos para a nossa família mais uma vez, porque família é família nossa de cada dia, todo dia tem família, toda hora tem família. E tantos momentos nós precisamos ter boas ações, decisões e também, às vezes, o que precisamos mesmo é colocar alguns limites para que a família possa ser conduzida de forma saudável, de forma vitoriosa. E hoje eu estive então me lembrando desse episódio de Jesus com os fariseus e que Jesus então envolve a família e também um mandamento tirado lá dos 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, versículo 12, quando a lei mandava que se honrasse pai e mãe. E Jesus então traz à tona o fato que os fariseus estavam reclamando porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos em muitos momentos antes das refeições, e havia então uma prática exigida pelos fariseus que qualquer poeira, qualquer contato com os pagãos eram necessário um rigor nessa lavagem de mãos por conta dessa possível contaminação com os pagãos, com os gentios. E Jesus então agora enfrenta os fariseus e traz à tona um fato que tinha se tornado uma desculpa deles para não cuidar dos seus pais. Eles declaravam corban, que significava oferta consagrada ao Senhor. Aqui em Mateus capítulo 15, de 1 a 7, como a gente leu agora há pouco, nós temos aqui que a principal preocupação dos fariseus era manter suas próprias tradições, enquanto a preocupação de Jesus era fazer a vontade de Deus. Os regulamentos sobre os alimentos eram uma parte importante das tradições farisaicas,
como eu já citei anteriormente, a questão de ficar puro por conta da possível contaminação com os pagãos. Jesus condenou os fariseus por darem mais valor às suas tradições do que aos mandamentos de Deus e ao bem dos outros. Ele se referiu a uma prática chamada Corban, na qual uma pessoa dedicava alguma coisa que possuía a Deus enquanto continuava fazendo uso dela. Se alguém, mesmo os pais, tivesse uma necessidade, o indivíduo poderia reivindicar a proibição advinda da dedicação a Deus para não quebrar os seus votos. Tal medida elevou a lei do Corban acima da lei de Deus que diz: honra teu pai e a tua mãe, como eu já citei em Êxodo 20, versículo 12. Para Jesus, os fariseus eram hipócritas. Esse termo teatral descrevia um ator que encenava seu papel sob a máscara. Jesus então acusa os fariseus de colocar uma máscara de santidade e se manter longe da essência da lei, que era a justiça, que era o coração dedicado e consagrado a fazer a vontade de Deus. Jesus então passa a citar o mandamento, mostrando como a tradição dos judeus havia suscitado uma maneira de desobedecer a Deus. Se alguém queria livrar-se da responsabilidade de cuidar dos seus pais na idade avançada, era só fazer a falsa declaração de que seus bens pertenciam ao templo, de que essa prática era chamada Corban, como eu já citei, que significa oferenda, e seus bens seriam registrados em nome do templo até a morte dos pais. Quando então se passaria a combinar algo com os escribas no intuito de reaver esses bens. Parece que para a alegria de tais benefícios legais não era necessária uma grande oferta. Talvez alguns que assim faziam estivessem presentes naquele momento. E Jesus então diz que eles invalidavam a palavra de Deus para manter a tradição acima do que era justo, do que era correto e do que era agradável ao Senhor. Que nós muitas vezes justificamos deixar de ajudar e abençoar e socorrer os nossos pais, muitas vezes idosos ou doentes, necessitados, porque nós dizemos então muitas vezes que estamos dedicando para uma obra outra, para isso, para aquilo, para aquele outro, né? Eu conheço pessoas que fazem alianças com organizações sociais, com ONGs, e muitas vezes deixa a sua família passando necessidade. E aqui seria uma boa meditação e também um confronto conosco mesmo, de que nós precisamos olhar para os nossos familiares, nós precisamos ajudar os nossos familiares. Eu não estou dizendo aqui que nós precisamos colocar a família nas costas, porque às vezes há também um caso de abuso, e aí precisa haver um limite, mas os nossos pais idosos e muitas vezes enfermos não podem ser largados à própria sorte, deixados sem um cuidado, sem um olhar e sem ajuda. E é sobre essa prática que Jesus condena aqui nos fariseus, nos religiosos da sua época. Nós precisamos então validar a lei, o cuidado, o amor e a dedicação com os nossos familiares. Que Deus nos ajude, esse é o desafio de hoje, e o texto tanto de Mateus 15 como Marcos 7 nos confronta e nos traz a existência, a nossa necessidade de olhar, de amar, de cuidar e de abençoar. Que assim seja, que Deus nos abençoe. E aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e essa é a palavra de ordem para nós hoje. Amém.